Dia 15 de novembro, dia da proclamação da República, e no ano de 2020, dia das eleições municipais. Mas ainda é dia de Chuve Live! Tô aqui com meu amigo Rodrigo Nobre, Henrique Minhoca, Última Chuve Live hoje. Última Chuve Live das eleições, hoje com Francisco de Assis. Salve Renanzinho, colou agora! Agora a gente vai esperar o candidato entrar. Pra quem não sabe como funcionam as lives ainda, os primeiros 45 minutos são eu conversando com o candidato, que hoje vai ser o Francisco Assis. E nos últimos 15 minutos a gente vai responder as perguntas que vocês fizerem aí no chat. O Rodrigo vai estar aqui anotando, é tu que vai anotar? Vou estar anotando as perguntas de vocês, galera. E é Só perguntar no chat, vou estar monitorando. E aí, Mr. Elias White? Fã número 2. Depois da avó do Munhoz. A primeira é a avó do Munhoz. Agora a gente vai esperar o candidato entrar aí, estamos com umas perguntinhas. Estamos muito felizes que agora no final do primeiro turno aí a gente conseguiu entrevistar 6 dos 7 principais candidatos, né? Entrevistamos o Dalmo, primeiro a gente entrevistou o Adriano, depois a gente entrevistou o Dalmo, o Ivandro, a Tânia, o Darcy, e agora estamos com o Francisco de Assis. A única que a gente não conseguiu, infelizmente, foi o Krelin. Dos 7 primeiros, e agora o Assis entrou aí. Vamos começar. Vamos começar. Gatão. Pode falar. Opa, boa tarde. Boa Tudo tarde, certo, cara. Tudo Francisco? bom? Tudo certo, velho. Tudo certo? Eu sou o Carlos e hoje eu vou estar te Bem, entrevistando aqui. Como é que tá a correria da eleição aí, último dia? Parei agora para conversar contigo. Estou aqui no bairro Fátima, fizemos o comércio aqui pela manhã, na rua Fátima. E agora à tarde, depois desse bate-papo, estou indo para Ademar Garcia, com o Luciano, que é um companheiro nosso, candidato da região, fazer o comércio do Ademar Garcia. Nossa, o último dia deve ser uma ansiedade, deve ser o pico da... Sim. Cansado também, Não, né? A gente sabe, aqui trabalhando pra caramba cansado. também. Mas tranquilo, estou de boa. Acho que é a minha 10ª eleição já, a gente está calejado. Já tá calejado. Mas Sim. então tá, a gente vai começar aqui então. Os primeiros 45 minutos a gente vai ficar no nosso bate-papo, eu preparei algumas perguntas aqui pra gente. E nos últimos 15 minutos a gente vai responder as perguntas que a galera foi mandando ali no chat. Pode ser assim? Não tem problema. Tranquilo. Beleza. Então eu vou começar te apresentando aqui pra galera. Te introduzindo aqui o Francisco de Assis Nunes, 58 anos, candidato a prefeito pelo PT. Começou a carreira política em 1996, né, como vereador. Depois de 2 anos, em 98, se candidatou e se elegeu para deputado estadual e se reelegeu ainda, terminando o mandato em 2006. De 2007 a 2009, foi secretário municipal do turismo de Itapema. Entre 2011 e 2012, presidiu a Conurb, que, para quem não sabe, é a Campanha de Desenvolvimento e Urbanização de Joinville. E atualmente é o presidente do PT. Assis, comenta um pouco pra gente sobre a sua trajetória e fala o que te levou a querer ser o candidato a prefeito do nosso município. Cara, então, Carlos, a minha trajetória na política começou na década de 90, final dos anos 80, início dos anos 90. Eu me casei em 85, fui morar no bairro Costa e Silva. Conheci umas irmãs religiosas, né, umas freiras da Igreja Católica. Eu sou católico. E essas irmãs, que tinham vindo todas do Rio Grande do Sul, eram 5 mulheres, foram morar próximo da minha casa, me convidavam para ir tomar chimarrão com elas. E o objetivo era me introduzir na política. Elas perceberam em mim, de certa forma, que eu tinha algum jeito, que eu contava como uma liderança, apesar de 20 e poucos anos que eu tinha na época. E me começaram a falar que um bom cristão, um bom católico, não é aquele apenas que vai na igreja rezar e da igreja vai para casa e não acontece mais nada. Então, começaram a me falar que um bom cristão é aquele que constrói aqui na terra o reino de Deus a partir daqui, né, do nosso dia a dia. E eu comecei daí a militar nos movimentos sociais, fui presidente de uma associação de moradores do meu bairro, nos anos 80, 90. Depois fui presidente da Federação das Associações de Moradores de Joinville. Na época eram 114 associações de moradores, e eu fui o presidente por 2 mandatos. Daí, como você falou, fui candidato, me elegi vereador, deputado, então um pouco dessa minha história.
Eu fazia faculdade nessa mesma época, fazia economia na FURG, né, a Unifil. Depois, mais tarde, me formei em gestão pública pela Universidade do Contestado, a UNC de Canoinhas. E o que me levou agora, respondendo diretamente à tua pergunta, a ser candidato a prefeito, algumas razões. Primeiro, uma delas, o Carlito, que sempre foi, nos últimos anos, o nosso candidato a prefeito pelo Partido dos Trabalhadores, decidiu que não queria mais. O PT precisava de alguém para ser candidato, e o meu nome despontou, apareceu ali como alternativa em substituição ao companheiro Carlito. Outra questão é o que eu venho me preparando também para isso, né? A própria faculdade de gestão pública já tinha como foco essa possibilidade de, num futuro, ser candidato a prefeito da maior cidade de Santa Catarina. E a minha vontade de mudar Joinville, sabe? Eu sou um cara que conheço bem a nossa realidade, moro aqui há 48 anos, eu sou de Maruí, sul de Santa Catarina. Maruí. Meus pais vieram para cá, em Maruí. E meus pais vieram para cá em 72. Faz 48 anos que nós estamos aqui. E fui cobrador de ônibus, enfim, conheço muito bem a cidade. O mandato de vereador, fui representante comercial, os 8 anos de deputado estadual. Então, tudo isso tomado me credenciou e me preparou para conhecer bem a minha cidade, saber das angústias, saber do sofrimento da nossa gente. E Joinville, nos últimos anos, não é eu que falo, mas a população toda tem reclamado muito do abandono, sabe? Joinville ficou largada, né? Mal cuidada, as nossas praças abandonadas, o povo sem perspectiva real de um bom atendimento na área da saúde, da educação, enfim. Por conta disso tudo, é que eu me motivei ainda mais a ser candidato a prefeito, e para mim está sendo uma honra, está sendo uma bela campanha. Então, cansado, é verdade, eu acho que perdi uns 4 anos aí nessa caminhada, mas eu sou um dos poucos candidatos, posso te afirmar isso com certeza, que não ficou só nas redes sociais, só na televisão, me conformando. Não, eu botei o pé na estrada, nós temos uma chapa de 29 candidatas e candidatos a vereador, e todos eles que buscaram apoio de mim, assim, para estar com eles na rua, eu atendi. Tanto é que hoje de manhã, no último dia, eu estou aqui no Fátima pela manhã, fazendo a Rua Fátima com a nossa candidata Débora, e à tarde, agora, depois desse bate-papo contigo, eu vou para o Ademar Garcia fazer campanha com o Luciano, que é um companheiro nosso aqui da região também. Nós vamos terminar esse dia com 2 candidatos, uma candidata e um candidato. Eu tenho a Antônia Grigol, né, como minha companheira de chapa, enfermeira, professora da Faculdade de Eluz, e nós estamos aí empenhados, comprometidos com a nossa cidade. Queremos muito governar Joinville, eu tenho dito que nós queremos governar para todos, mas nós vamos priorizar aqueles que mais precisam. Então, esse é o mote da nossa campanha. Nós temos que governar para empresários, trabalhadores, estudantes, dona de casa, enfim. Mas na hora que a gente definir alguma prioridade, com certeza vão ser os mais pobres, vão ser aqueles que mais precisam do governo. Então esse pouco do porquê sou candidato aqui. É interessantíssimo. Para quem não sabe, Joinville é uma cidade que se diz rica, mas mais de 85% das famílias ganham menos de R$6.000, né? Então as famílias que têm mais necessidade, na verdade, são a maioria aqui em Joinville, né? O senhor é parte do partido, ele faz parte do Partido dos Trabalhadores, né? Que com a visão de mudar a vida dos trabalhadores da cidade e do campo e representar as ideias da esquerda, foi fundado em 1980 por militantes da esquerda, intelectuais e artistas, né? Foi fundado em plena ditadura militar, inclusive militou bastante, fez uma parte importante no movimento popular Diretas Já, que foi um movimento que clamava pela democracia, clamava pela volta das eleições presidenciais. E em 2002, depois de 3 eleições frustradas, o Lula conseguiu se eleger e ainda conseguiu se reeleger, cumprindo no final do seu segundo mandato um recorde de aprovação popular de mais de 80%. E, por conta disso, ainda conseguiu eleger uma sucessora, que é a Dilma Rousseff. No entanto, no governo da Dilma, o Brasil começou a entrar numa crise econômica, com altos índices de desemprego e altos índices de inflação, e numa crise política também, que já tinha começado no mandato do Lula com a eclosão do Mensalão, e ficou ainda maior com a Operação Lava Jato, né? Tendo em vista, nesse contexto, a Dilma sofre impeachment em 2016, e assim tem fim a era PT na presidência.
Tendo em vista essa decadência do PT ao longo dos anos, a gente vê que uma das principais fatores, pode-se concluir, né, que o que elegeu o atual presidente, além do bolsonarismo, uma coisa muito forte foi o antipetismo também. Eu queria perguntar para o senhor como é que você lida com essa rejeição e quão aliados são suas diretrizes com o partido no âmbito federal? Então, cara, você fez um relato bem preciso assim da situação, uma análise bem precisa de tudo que aconteceu no país da década de 80 para cá. O PT, que foi fundado no dia 10 de fevereiro de 80, disputou aqui em Joinville, por exemplo, todas as eleições para prefeito. Não sei se tu sabias disso. Sim. Em 82, logo depois da fundação do nosso partido, nosso companheiro João Schmidt, marceneiro, já disputava a eleição naquele ano aqui em Joinville. E de lá para cá, nós temos disputado todas as eleições. A nível federal, a primeira com Lula em 89, na reabertura política do nosso país. Como você falou, depois de 3 tentativas, em 2002, nós vencemos as eleições. Quero te dizer mais, você é um menino, bem jovem ainda, mas pelo que percebo, muito atento à nossa conjuntura, às coisas do nosso país. E você sabe, ou se você não sabe, os seus pais sabem, com certeza tu sabe, porque tu é um pesquisador também, provavelmente. E nós transformamos a vida desse país e do nosso povo. Nos nossos governos, nós conseguimos essa proeza de tirar milhões de pessoas da pobreza. Nós criamos condições para que filhos de trabalhadores, gente simples, pudesse acessar as universidades. Nós fizemos o maior programa habitacional da história deste país. Conseguimos fazer com que as pessoas que nunca tiveram um lar passassem a ter um lar. Nós fizemos com que pessoas aqui em Joinville, que só iam no aeroporto para ver o avião decolar, pudessem andar de avião, comprar a passagem, embarcar num avião. Nós fizemos com que os trabalhadores tivessem emprego quase pleno no nosso país. A taxa chegou a 3% apenas de desempregados. Criamos mais de 20 milhões de empregos no nosso Brasil. Mas, infelizmente, a classe dominante sempre mandou nesse país. Com a reeleição da Dilma, tudo começou ali, quando eles perderam uma eleição que achavam que iam ganhar. Nós fomos lá e a Dilma conseguiu a reeleição. A partir dali, a partir de 2014, para começar de 2015, não deixaram mais a nossa presidenta governar o país. E esta crise começa a se aprofundar justamente neste momento, com a reeleição da Dilma. O pessoal do PSDB, Aécio Neves, inconformados com a derrota, juraram a gente que não iam deixar nós sobrevivermos e queriam inviabilizar o governo da nossa presidenta Dilma, reeleita democraticamente. Então, toda a força de direita, de extrema direita desse país, se uniram, não apenas contra o PT, eu te diria contra o nosso país, contra o povo trabalhador, contra os mais pobres, inviabilizaram o governo da presidenta Dilma, tanto é que a caçaram injustamente. Então, tudo isso fez com que esta crise que nós vivemos hoje, ela tenha começado de fato ali, no final do primeiro ano do segundo mandato da presidenta Dilma, e ela vem se estendendo por esses anos todos. Mas nós temos convicção, meu companheiro, que as pessoas que viveram aquele momento de ascensão do nosso país, das pessoas saindo da linha da pobreza, as pessoas que não tinham luz nesse país e que foi criado no governo Lula, o Luz para Todos, que tiveram a chance de ter acesso a isso, eu acho que essas pessoas não esqueceram aquilo que o nosso governo fez, os nossos governos fizeram. Como não esquecem aqui de Joinville também as ações do nosso governo quando governamos essa cidade. Um governo que se preocupava com as pessoas, um governo que fez as coisas simples, como limpar os rios, mas que evitou que muita gente naquele período sofresse com as enchentes aqui da nossa cidade. Então, por isso que a gente quer voltar a governar de forma bem tranquila, nós queremos dar dignidade para o nosso povo. E o objetivo principal é cuidar da nossa gente, fazer com que as pessoas que mais precisem do governo possam ter na nossa administração essa possibilidade e essa certeza. Nós queremos governar para essas pessoas principalmente. Então, acho que são essas coisas que aconteceram, que a extrema-direita hoje está muito fortalecida, é uma verdade, e a gente está enfrentando de peito aberto aqui em Joinville, sem medo de dizer, eu não sou apenas um petista, eu sou o presidente do meu partido aqui em Joinville, tenho muito orgulho, é o meu único partido, viu, cara? Eu estou há mais de 30 anos no PT, e eu sei do compromisso que nós temos com a sociedade brasileira,
sei quanto nós queremos melhorar a vida das pessoas e muitas vezes nós não somos entendidos ou compreendidos. Mas nós temos uma militância muito forte, muito aguerrida. Temos que ter os trabalhadores, né, as trabalhadoras, junto conosco, nos entendendo e compreendendo o porquê da nossa existência, porquê que intelectuais, pessoas de esquerda, padres, pastores, artistas, cantores, porquê que esse povo se juntou para formar um partido como o nosso? O maior partido de esquerda da América Latina, é um partido que tem tanto contribuído com o nosso país, com a nossa história, e que, infelizmente, por conta da extrema-direita, da Rede Globo de Comunicação, que sabe bem o que fizeram com o nosso país, com o nosso partido, por conta de tudo isso, nós temos, sim, uma rejeição ainda muito alta por causa dessa destruição que fizeram com o nosso projeto a nível nacional. Mas nós estamos recuperando. Quero dizer que essa eleição agora está sendo um exemplo espetacular, fantástico. A aceitação que a gente está recebendo nas ruas. Eu entro comércio por comércio, sou bem atendido por todos, tenho uma vida digna. A minha vida, nesses anos todos de política, as pessoas que me conhecem sabem do que eu estou falando. Então, o respeito acima de tudo. Não quero dizer com isso que o nosso partido não tenha erro. Não, longe disso. Somos seres humanos, todos nós temos possibilidade de estar errando, a gente também errou, mas nós temos muito mais acerto, eu não tenho dúvida disso. Nós fizemos muito por esse país, pelo nosso povo, e isso que eu estou esperando colocar em prática na Prefeitura de Joinville o ano que vem, vencendo as eleições agora no domingo. Muito bem. O senhor falou um pouco sobre no âmbito municipal, a Prefeitura do Carlito aqui, né? Que foi uma experiência petista que Joinville teve entre 2008 e 2012, que apesar de ter tido êxito em áreas como saneamento, lazer, projetos sociais, o ex-prefeito Carlito ele não conseguiu se reeleger. Além do que aconteceu da cassação no mandato dele durante a eleição, muita gente justifica essa derrota por conta de falta de cumprimento de algumas promessas e pelo aumento da dívida pública. Nesse sentido, eu queria saber qual que é a sua opinião, apesar de você já ter falado um pouco sobre o governo do Carlito, mas qual foi a sua opinião sobre a administração dele e por que Joinville deveria dar uma segunda chance a um governo petista? Cara, como eu te falava há pouco, né? Eu acho que todos nós cometemos erros. A gente sempre procura acertar o máximo. Eu não tenho dúvida que na nossa gestão nós procuramos acertar o máximo que nós podemos. Nós criamos uma ferramenta importante, que foi o orçamento participativo, onde nós discutimos junto com o povo, em cada região de Joinville, as suas prioridades. Colocamos em prática praticamente 90% do que foi definido pela comunidade. Criamos várias praças, parques, praças principalmente com a Academia da Melhor Idade, que foi uma das reivindicações da comunidade. Hoje, infelizmente, ficaram abandonadas por essa gestão. O Carlito fez, naquele momento, naqueles 4 anos de governo, o maior investimento em saneamento básico da história da nossa cidade. Se nós estamos hoje com um pouco mais de 30% de saneamento, de rede de saneamento implantada, é graças ao nosso governo. Ou seja, acabamos com turno intermediários nas escolas, não sei se você lembra, mas nós tínhamos até a nossa gestão, as crianças estudando na hora do almoço. Nós não prometemos que nós íamos acabar com isso e nós conseguimos acabar. Nós implantamos no Hospital São José o acelerador linear, para melhorar a qualidade de vida de quem faz tratamento de câncer. Há anos se arrastava e nenhum prefeito tinha concluído. Nós fomos lá, construímos a Casa Mata, implantamos o acelerador linear, nós mudamos e melhoramos a vida de muita gente. Ou seja, construímos 3 megas reservatórios de água em Joinville, acabamos com a falta d'água na nossa cidade. Ou seja, a gente pode não ter, de fato, cumprido tudo o que a gente gostaria de ter cumprido, mas pode ter certeza que nós fizemos muito mais em 4 anos do que esse governo que está terminando agora em 8 anos. Então, são essas diferenças e por isso que me motiva a ser candidato, sabe? Para a gente recuperar essas obras, o cuidado com a nossa cidade. Nós revitalizamos no nosso governo a Rua das Palmeiras, a JK, ou seja, nós cuidamos de Joinville. E essa gestão nos últimos anos destruiu Joinville. Essa é a grande diferença entre esses que querem retornar agora, com outras candidaturas que representam a continuidade, e a nossa proposta, a minha e da Antônia, que é recomeçar a Joinville, cuidar de novo de Joinville, recuperar esses 8 anos perdidos que nós tivemos na cidade e governar para todo mundo. Nós temos também, além de mim e da Antônia, um time grande de candidatas e candidatos a vereador.
Eu quero destacar aqui uma das companheiras muito valorosa, né? Sem menosprezo, sem esquecer dos demais, mas a Marlói, eu acho que é uma menina que te admira, mora no meu bairro lá, né? E acompanha também o trabalho de vocês, é uma desses exemplos que nós temos de mulheres guerreiras do nosso partido. Estava agora de manhã com a Débora, outra menina fantástica aqui da região do Fátima, onde eu estou fazendo esse bate-papo contigo. Ou seja, por tudo isso, pela nossa história, por tudo que a gente tem se comprometido, no nosso governo agora, na nossa proposta, por exemplo, diante de um cenário bem difícil que vem vivendo no nosso país, de uma crise se aprofundando, com a inflação aumentando, nós temos em Joinville mais de 30 mil pessoas desempregadas, e nós tivemos a sensibilidade de colocar no nosso plano de governo uma proposta para ajudar no desenvolvimento econômico de Joinville, na criação de emprego, que é o Banco do Povo. Uma ideia que não é só nossa, uma ideia que já se estende há muitos anos no Brasil e que hoje é realidade em vários municípios brasileiros, que é o Banco do Povo. Nós queremos com isso facilitar a vida de quem quer começar um pequeno negócio, mas também possibilitar que as pessoas que tiveram que fechar o seu pequeno negócio por conta da crise possam reabrir. Então, são coisas simples, possíveis de serem feitas e que nós queremos começar a colocar em prática a partir de 1º de janeiro. Aliás, quero te falar aqui, nesse bate-papo, que o primeiro projeto que a gente quer mandar para a Câmara de Vereadores no ano que vem, sendo prefeito, vai ser encaminhar o projeto de lei criando o Banco do Povo aqui em Joinville, para possibilitar que a gente, de forma imediata, comece a gerar emprego na nossa cidade e dar dignidade para as pessoas que perderam o emprego, que perderam o seu negócio, que fecharam a sua loja. Muito bem, candidato. É interessante a gente percorrer um pouco do passado para agora chegar nos temas mais atuais e pensar um pouco no futuro também. Antes de fazer a próxima pergunta, eu queria perguntar se você não tem um fonezinho de ouvido para facilitar, melhorar um pouco o áudio e o alcance. Se não tiver, tudo bem, mas... Não está me ouvindo bem aí? Tô ouvindo, mas ele está cortando um pouquinho, assim. Eu tô entendendo tudo. Eu tô numa casa emprestada, eu estava na panfletagem, parei aqui, tô na casa de um amigo aqui, só pegando a internet para falar contigo. Ele tá vendo, ele ouviu, agora ele vai ver se consegue um fone ali, tá? Se conseguir, a gente bota. Se não der, tudo bem. Tá dando para entender tudo, só para melhorar um pouquinho a qualidade. Mas então, seguindo nesse... que eu estava falando que a gente percorreu agora um pouco do passado, queria falar um pouco do presente, uma das coisas que está mais... todo mundo está saturado de falar já, mas é importante a gente falar sobre isso, que é sobre a pandemia do coronavírus. Que hoje em dia a gente está vivendo uma situação de calamidade pública desencadeado pela pandemia do Covid-19. A gente sabe que para a vida voltar ao normal de verdade, isso só vai acontecer depois da vacinação massiva da população, né? Só que esse tema da vacinação tem se mostrado um tema bastante polêmico, principalmente no âmbito federal. A gente vê que o auge dessa polarização foi a discussão e a intriga que teve entre o presidente Jair Bolsonaro e o governador de São Paulo, João Dória, né? Virou uma questão ideológica, né? Mas, na questão das medidas a serem tomadas a respeito da pandemia, tanto a Constituição quanto a Lei 13.979, quanto o Supremo Tribunal Federal, eles indicam que as medidas a serem tomadas no combate à pandemia, o Estado e o município têm autonomia para fazer isso. Então, tendo em vista essa autonomia que o município vai ter para lidar com a pandemia, queria saber qual que é a sua opinião sobre a vacinação e se você é a favor da vacinação compulsória da população. Qual que seriam suas medidas em relação quando a vacina para o Covid-19 chegar? A primeira coisa é importante ressaltar que estão transformando isso em uma discussão boba, ideológica, que não tem nada a ver, né? Saúde pública não escolhe lado, não tem direita, não tem esquerda. Então, uma grande bobagem, tanto por conta do presidente, que é um maluco, quanto por parte do Dória. Eu acho que uma briga besta, que quem só perde são os trabalhadores, são as pessoas. São milhares de vidas do Brasil sendo perdidas por conta de uma discussão muitas vezes irresponsável, principalmente por parte do presidente da República, que deveria ser o primeiro a estar incentivando todos os tipos de cuidados para que o nosso povo não se contaminasse, e é o primeiro a não cumprir regra nenhuma. Então, mas nós temos responsabilidade, viu, cara? Por exemplo, na questão da volta às aulas, na nossa concepção, por mais que a gente tenha dificuldade com as crianças em casas, com um ano praticamente perdido, enfim, mas nós defendemos que o retorno às aulas, por exemplo, só tivesse
quando tivesse garantia, quando tivesse a vacina, quando professores e alunos não corressem risco de serem contaminados. Colocamos na nossa proposta de governo a criação de um centro de recuperação para as pessoas que ficaram com sequelas da Covid. Isso é ter responsabilidade, cara. Cada 4 pessoas que tiveram Covid, uma fica com sequelas sérias. Então nós temos que atender quem teve essas sequelas, temos que ter essa responsabilidade. E a vacina, quando vier, tem que ser para todas, ela não pode ser compulsória. É inadmissível que pessoas clamando pela liberdade de escolher se quer ser vacinado ou não, vão ficar infectando e contaminando outras pessoas. Eu penso que algo desse tipo é não ter responsabilidade e não gostar e não querer o bem da vida alheia, do seu irmão, da sua irmã. A hora que vier a vacina, nós defendemos que seja para todos, para que ninguém corra risco de perder um amigo, um parente, porque infelizmente parece que só com a perda, né, de um parente, de uma pessoa próxima, é que a gente daí começa a cair a ficha. Eu não sou desses. Eu não quero perder nenhum amigo, já perdi, aliás, sinto por isso, né, perdi nessa recente agora, em período recente, um amigo que trabalhamos juntos na rodoviária de Joinville, companheiro Padilha, minha idade mais ou menos, e morreu por conta da Covid. Meus pesos. E me mandou um áudio da cama do hospital, né, dizendo que estava indo para lá, que ia sair, que infelizmente não saiu. Então, nós somos responsáveis. Os irresponsáveis são esses que acham que isso é uma brincadeira, que isso não pega, que só morrem, né, como o presidente falou essa semana, os marica. Então, tem um presidente desse nível no nosso país, eu como brasileiro, por várias vezes já fiquei envergonhado, sabe? Muita vergonha de ter uma pessoa como essa, né, ser o presidente do nosso país. Mas, enfim, é o povo que escolheu, vivemos numa democracia. Eu acho que as pessoas, aos poucos, vão se conscientizando, né, do erro que cometeram. Como eu falei, somos seres humanos, todos nós erramos e acertamos. Então, nosso país, eu acho que infelizmente teve esse erro recentemente, mas nós vamos recuperar daqui a um tempo. E a vacina, essa tua pergunta, é isso que eu penso. Eu acho que a hora que vier, tomara que venha logo, e que venha para todos os brasileiros e todas as brasileiras, que a gente possa estar saindo à rua com tranquilidade, com segurança, abraçando o nosso semelhante, né, e sendo feliz de novo, tá? Isso está fazendo uma falta muito grande, isso, tá? Muito bem, tá fazendo falta mesmo, hein? Tá todo mundo, ninguém aguenta mais essa pandemia. E o senhor falou da questão da educação, que isso vai ser, no seu governo, ser eleito, você só pretende liberar depois que a vacina for disponibilizada para todos. E uma questão, ligando essa questão da pandemia com a educação, uma coisa que tem acontecido é que a diferença entre o ensino público e privado em questão de qualidade já era grande. E agora com a pandemia, isso tem aumentado ainda mais. E eu queria saber como o senhor, se eleito, pretende lidar com esse problema da disparidade entre esses dois ensinos, o público e o privado. Cara, brilhante pergunta, né? Essa sua percepção não é apenas sua, né? Mas tu, de forma habilidosa, traz esse tema para cá e me permite dar uma resposta que eu tenho já colocado em vários lugares por onde tenho passado, em vários programas que eu tenho participado. Primeira questão, para te ter uma boa qualidade na educação, na saúde, na segurança, tu tem que ter bons profissionais e qualidade nesse trabalho. Como é que nós vamos fazer em Joinville? Eu tenho dito que nós vamos fazer concurso público em todas as áreas que forem necessárias para que a gente possa dar um bom serviço ou prestar um bom serviço para a nossa população. Então, qualificar bem os nossos professores, fazer concurso público e, obviamente, selecionando os melhores quadros da nossa cidade para serem professores da rede pública municipal. Dando qualidade, reciclando e fazendo cursos periodicamente para que essas pessoas fiquem atualizadas e procurem dar o melhor de si para as nossas crianças. Com isso, com essa prioridade do serviço público, serviço de qualidade, eu acho que nós podemos ter condições de nos igualarmos a todas as outras escolas. Eu acho que não tem porquê a escola pública ser pior do que a escola privada. A escola pública tem que ser exemplo de qualidade, de serviço bem prestado. E é isso que nós defendemos. Seja na saúde, na educação, mas também na saúde, da mesma forma. Temos que prestar o melhor serviço. Quando a gente precisa do serviço público, e a gente às vezes leva tempo para uma consulta, leva tempo para ter um resultado de um exame, é porque a gente começa a perceber
que não tem profissionais suficientes para dar conta de tanta demanda. Então, nós temos que ter a coragem de dizer para Joinville, e eu e a Antônia, nós temos sido a única candidatura que tem tido a coragem nesta campanha de dizer para todos e para todas que nós vamos fazer concurso público sim, em todas as áreas que forem necessárias para que o nosso povo tenha um bom serviço, que não falte gente, que não fique demorando para conseguir uma licença por falta de funcionário, que não leve 4 ou 5 meses para ter uma certidão de conclusão de uma obra porque não tem fiscais suficientes para dar conta da demanda, que as empresas não vão para outra cidade porque Joinville leva 1 ano para dar uma licença, né, para construir uma empresa. Ou seja, que as empresas que querem, os empresários que querem abrir uma empresa não fiquem muito tempo aguardando e indo para outro município porque aqui não consegue. Ou seja, nós temos que dar essas condições, fazer com que a nossa prefeitura seja mais ágil, que a gente possa trazer a tecnologia para fazer parte da prefeitura efetivamente. Então, além de mão de obra, além de pessoas, precisamos também aperfeiçoar e melhorar a tecnologia, colocar ela a serviço da população de Joinville. Eu acho que isso é pensar num todo, sabe? Você fez uma pergunta específica da educação, mas serve para tudo. Para todas as áreas públicas onde o poder público tem que estar atendendo, eu acho que nós temos que ter essa agilidade. Seja na área tecnológica, seja na área de humanas, nós temos que nos preparar bem para esse futuro aí próximo que a gente quer nesses próximos 4 anos. Muito bem. Agora falando um pouco sobre infraestrutura, quando a gente olha o nosso orçamento anual, a gente verifica que de toda a arrecadação de recursos do município, só 2% são direcionados para a infraestrutura, né? E com esse orçamento reduzido, os desperdícios são, ou pelo menos deveriam ser, inaceitáveis, né? Mas a gente vê que essa opinião não é unânime em relação ao governo atual. A gente vê muito desperdício, os prazos não sendo cumpridos e os orçamentos exorbitantes de verba a mais do que foi o planejamento. Como um exemplo clássico disso, a gente tem o Rio Matias, né, que era para ter sido terminado em 2016, hoje a gente está em 2020 e não se vê perto de terminar ainda. O orçamento já foi usado mais de 5 milhões do que o previsto. E, além disso, tem prejudicado o trabalhador e os comércios e as pessoas que moram na região, aqui na Visconde de Toné, que está acontecendo a obra, né? Como evitar que isso aconteça de novo e como evitar problemas como esse, que esses eventos voltem a acontecer? Bom, obrigado, Carlos. Primeiro que as pessoas que vão votar amanhã não entrem de novo nessa de acreditar em tudo que estão prometendo, porque estão mentindo. Eu falei num programa de televisão, num debate que teve essa semana, para um dos candidatos que representa a continuidade desse governo, e chamei de mentiroso, porque no programa de televisão estão fazendo promessas absurdas que não vão ser cumpridas novamente, e o que a gente espera, tomara que esse bate-papo nosso esteja chegando a milhares de pessoas, que isso possa ainda até meia-noite, até amanhã, ser assistido, porque as pessoas literalmente estão sendo enganadas de novo. Enganadas com falsas promessas de coisas que não vão ser feitas, mas estão fazendo isso para enganar as pessoas. Nós, quero te dizer que a gente tem responsabilidade com Joinville, com aquilo que a gente quer para a nossa cidade, e por isso que nós não fizemos nenhuma proposta mirabolante, impossíveis de serem cumpridas na nossa gestão. Quando a gente fala de Banco do Povo, é algo possível de fazer. Quando a gente fala do projeto Rua Nova, é um projeto possível de fazer. Quando a gente fala da construção da UPA do Vila Nova, da região oeste, é um projeto possível de fazer. Ou seja, nós não estamos inventando nada e nem vamos inventar para ganhar o voto das pessoas. As pessoas que quiserem votar na gente, que vote de forma consciente pelo aquilo que a gente representa, por aquilo que a gente representa, pela pessoa que eu sou, pelo compromisso que eu tenho, pelo projeto de governo que apresentamos, e vote assim, mas sem enganar. Nós não vamos enganar as pessoas. Verdadeiramente, nós queremos mostrar aquilo que é possível fazer com esse orçamento curto, que você falou, pouco mais de 3 bilhões que nós temos de orçamento anual, a previsão para o ano que vem também é essa. E o que tem sobrado nos últimos anos é isso, não tem passado de 4%, sabe? Varia aí 2, 3%, 3, alguma coisa, mas é muito pouco para investimento. Então, o que aconteceu com o Rio Matias é algo lamentável, sabe? De um governo despreparado que dizia que era gestor, que tinha que negócio era gestão, que recurso tinha que saber administrar. As pessoas confundiram, administrar uma cidade com uma empresa, e as coisas são bem diferentes. Uma empresa visa o tempo todo lucro,
geração dessas riquezas para alguns poucos, e um governo de um município tem que gerar bem-estar, tem que gerar qualidade de vida, tem que gerar condições para que as pessoas vivam bem e vivam com dignidade. Tem que administrar o dinheiro que é pouco e fazer muito com esse pouco dinheiro. Então é isso que nós queremos fazer. O Rio Matias é um exemplo de um governo mal sucedido, com vários erros. O abandono das nossas praças, da nossa periferia, dos nossos bairros, é um exemplo de um governo mal sucedido. E esse governo agora tem um seu representante, que está novamente com um monte de promessas mentirosas, um monte de coisas que não vai fazer, e que infelizmente pode enganar muita gente de novo. Mas daí não adianta, depois de 4 anos, você está aqui discutindo um governo desastroso, de um candidato que disse que ia fazer, que não fez e que de repente pode ganhar a prefeitura. Então, queria te agradecer pela pergunta, aproveitar para dizer quem está nos assistindo aqui, para olhar com carinho o nosso projeto de governo, nosso plano de governo está registrado no TRE, vai ver ali nas nossas propostas a forma sincera e objetiva como nós fizemos e concluímos esse projeto, construído, aliás, por várias mãos aqui em Joinville. Nós fizemos bons debates durante a pré-campanha, construindo o nosso plano de governo, e não aceitamos que fosse colocado ali, como algumas pessoas até bem intencionadas queriam, obras, algumas delas, impossíveis de serem feitas durante 4 anos, e eu fiz questão de não admitir que fossem colocadas no plano de governo, porque nós não teríamos condições. E é desta forma que a gente quer governar Joinville, com simplicidade, com humildade, falando a verdade, do tamanho que é o nosso orçamento, daquilo que a gente tem para investimento, e é claro, sem se furtar de buscar recursos fora, de buscar financiamento, de buscar parcerias com o governo do estado, governo federal. Eu acho que mesmo assim a gente não tem o direito de enganar as pessoas aqui em Joinville apenas para ganhar o voto, como alguns estão fazendo. É preferível perder com honra, se não for o caso de ganhar, mas não mentir para a população. Então essa é a nossa filosofia, é desta forma que a gente tem feito a campanha, e até hoje, meia-noite, a gente vai continuar dizendo a mesma coisa. Vote na gente, as pessoas que entenderem que nós temos capacidade e que nós vamos cumprir o que está escrito ali, que nós nos comprometemos. Quem não confiar, quem não acreditar nisso, então vote nos candidatos que estão prometendo muito mais do que nós. Nós não vamos enganar ninguém. Perfeito. Ainda falando da infraestrutura, tendo em vista esse orçamento reduzido, como você pretende contar com o setor privado para o aprimoramento da infraestrutura? Cara, tem várias ideias. Nós queremos fazer umas PPPs. Acho que o governo tem que estar aberto também para essa discussão, para governar junto também com a iniciativa privada. Nós temos 3 pontos bem específicos que a gente quer discutir com a iniciativa privada, que é a administração da Arena Joinville. Eu acho que ali a prefeitura gasta muito para manter aquilo ali, e está um espaço ocioso, abandonado lá também. Você conhece bem a nossa arena, sabe que ali poderia estar sendo bem utilizado, comercialmente falando, e hoje não está. Então eu penso que uma parceria, até mesmo com o próprio Joinville Esporte Clube, que tem interesse também nessa parceria, eu acho que é uma discussão que nós queremos trazer. Queremos trazer a discussão do Centro Eventos, claro, sempre tendo o espaço da prefeitura assegurado, porque nessas parcerias o interesse público tem que estar em primeiro lugar. Então, e o empresário que quer colaborar com a cidade tem que ter essa clareza também, que essa parceria tem que ser bom para todo mundo, para a iniciativa privada, para o empresário que investir, mas também tem que ser bom para a prefeitura e para os joinvilenses. O Complexo Cultural Antártica, a exemplo do que nós fizemos com a Expoville, quando governamos, é um outro setor que a gente pretende alavancar recursos, juntamente com a iniciativa privada, trazer a iniciativa privada para esse debate, fortalecendo com isso também a nossa cultura, o desenvolvimento daquele espaço. Ou seja, nós temos boas ideias, nós queremos colocar em prática, mas para isso a gente precisa ganhar a prefeitura, Os sonhos, as intenções são muito boas, a gente quer governar para todos, mas preciso passar essa etapa, que é a etapa do primeiro para o segundo turno. Então, é isso. Boas ideias, temos várias parcerias e a gente quer essa oportunidade do povo de Joinville. Entendi, muito bem. Você deixou bastante explícito a sua opinião sobre o governo federal e provavelmente sobre o governo estadual, que era do mesmo partido. Agora o Moisés sofreu impeachment, E o PT, sendo a principal oposição do governo federal e do governo estadual, se eleito, como é que você pretende dialogar com esses dois governos?
Cara, como dialoga com todo mundo. Quando o Lula foi presidente, a Dilma, os governos que não eram alinhados a nós também conversavam, eram recebidos, faziam projetos. Qual é a grande discussão hoje para a gente entender aqui? O grande problema hoje é que muitos prefeitos não têm a capacidade ou não têm uma equipe técnica boa para fazer bons projetos. Quando tu consegue elaborar bons projetos, tu consegue recursos em todas as esferas, seja estadual ou federal. Agora tu tem que ter pessoas capacitadas que possam elaborar isso de projetos bem feitos e vai buscar esses recursos. Nenhum governo, né, governa só por uma parte, né? Não pode, pelo menos, isso. E nós vamos buscar, independente de quem lá esteja. Esse governo Bolsonaro está acabando. Só tem mais 2 anos de governo pela frente. Se por acaso tiver alguma porta fechada, a gente vai conseguir nos próximos 2 anos conseguir reabrir. Mas eu não acredito nisso, sabe? Por pior que seja o governo, por pior que seja contra a classe trabalhadora, contra os trabalhadores, não pode se negar a nos atender. Assim como o governo do Estado não pode se negar a nos atender. O que nós não vamos ser é irresponsáveis, de ir com a mão vazia buscar dinheiro. Eu acho que isso ninguém consegue. Agora nós temos que ter capacidade em Joinville de montar uma boa equipe de governo, fazer e apresentar bons projetos e com esses bons projetos buscar recursos. E também dá para buscar financiamentos, você sabe disso, né, que dá para a gente buscar também financiamento internacional. Então, depende muito da nossa competência. Quero te dizer que estou preparado para ser prefeito, tenho me preparado durante esses anos todos, não apenas com a minha experiência no Legislativo, mas também a minha vida cotidiana, a faculdade que fiz de gestão pública, a minha participação no Executivo, tanto em Itapema como secretário de Turismo, como aqui em Joinville, na Companhia de Desenvolvimento Urbano aqui de Joinville. Ou seja, ao longo desses anos eu tenho me preparado para ser prefeito. Então acho que isso vai contar bastante na hora de a gente buscar esses recursos, na hora de a gente elaborar esses projetos e de a gente apresentar esses projetos como sendo bom para Joinville. Eu acho que é nisso que eu aposto. Muito bem, candidato. A gente acaba de chegar no final dos nossos 45 minutos das perguntas que eu vou fazer para o senhor, e agora a gente tem várias perguntas que quem está nos assistindo fez, que o Rodrigo anotou para a gente. Não sei se já viu o Rodrigo aí. Tudo bem, Francisco? Ô, Rodrigo, tudo bem, cara? Faz parte da juventude também. Ele anotou aqui para mim as perguntas que vou fazer para você. O Marcelo Paruca, nosso amigo aí, comentou: boa tarde, Assis, tudo bem? Como você vê a utilização de parcerias público-privadas para ajudar na gestão da prefeitura? Essa pergunta foi respondida agora há pouco, né? Mas eu agradeço, Marcelo, pela pergunta, acabei de falar. Eu acho que deu para mostrar um pouquinho do que a gente pretende fazer, né? Mas acredito que sendo positiva, sabe? Tendo sempre em vista o seguinte: o bem público, o que isso traz de retorno para a população de Joinville. É esse o cuidado que a gente vai ter. Porque não vamos apenas fazer uma parceria público-privado, fazer com que a iniciativa privada tome conta de tudo e os interesses nossos, municipais, dos nossos contribuintes, ficam deixados de lado. Eu acho que não tem isso. Quando nós formos fazer essas parcerias público-privado, a gente vai ter como meta, primeiro, o bem-estar e aquilo que nós queremos para o povo de Joinville. Muito bem. Aqui a Duda Busco perguntou: gostaria de saber do candidato como ele vê a situação da atenção primária à saúde no município e quais as propostas tem nessa área. Na minha opinião, a atenção... Duda, só deixa... Atenção básica, né? Pode... Legal, Duda. Obrigado pela pergunta. As equipes de saúde da família, Duda, para se ter uma ideia do que a gente está falando, né? A gente tem o entendimento que a atenção básica é primordial para quem quer ter uma população saudável. Porque depois que adoece, o custo é muito maior. Então, se nós pudermos evitar a doença, a gente puder nos ajudarmos, né? Trazendo alternativas e buscando essas formas de a gente evitar as pessoas ficarem doentes, é a melhor saída para a saúde. Os PSF, né, os programas de saúde da família, eu acho que eles são fundamentais. Nesse sentido, nós vamos criar e aumentar o número de pessoas para atender a nossa população em casa. Os agentes comunitários de saúde são fundamentais no nosso ponto de vista para que a nossa população seja bem cuidada. Então, vamos fazer concurso público, eu estava falando aqui no início dessa conversa, em todas as áreas que forem necessárias. E vamos aumentar o programa de saúde da família. Eu acho que desta forma a gente vai começar a melhorar um pouquinho, vamos dar mais condições para o nosso servidor de trabalho, vamos aumentar o número de postos de saúde conforme a necessidade, conforme a demanda em Joinville. Vamos trazer novamente a fitoterapia, que iniciou no governo nosso, quando governamos Joinville, trazer de volta, colocar isso como uma prática preventiva de saúde pública na nossa cidade. Ou seja, tudo aquilo que nós entendermos que seja importante para evitar que as pessoas fiquem doentes, nós vamos fazer. Eu acho que aumentar mais as praças e academias da melhor idade, fazer com que as pessoas pratiquem mais esportes,
fazer com que a nossa educação discuta isso também, questão da saúde em Joinville, ou seja, investir na publicidade quando for o caso, em programas de prevenção à saúde, que eu acho que se gasta muito dinheiro público com propaganda para dizer que fez a ponte lá não sei aonde, que construiu a escola lá no tal bairro, gastar menos dinheiro com isso, porque isso não precisa ser divulgado, e investir um pouco dinheiro, que nós pretendemos botar pouco dinheiro com publicidade, para fazer campanhas nessa área, seja da área da educação, na área da saúde, que eu considero fundamental. Muito bem. O pessoal está comentando aqui que o vento está atrapalhando um pouco a sua fala. Se puder fechar a janela que tem aí. Ah, tá bom. Viu? Eu quero pedir para fechar aqui, que parece que o vento está atrapalhando um pouquinho. Nós estamos com a janela aberta, porque está bastante calor aqui. Mas estamos fechando então, aqui, tá bom? Obrigado. Já está acabando, Beleza. Não vai passar muito calor, não. Tá bom, obrigado. Essa questão da atenção primária eu acho bastante importante, principalmente que em relação a Curitiba, a Florianópolis, os municípios do lado, eu vejo a atenção primária à saúde aqui em Joinville bastante precarizada. Eu também. Muito precarizada, muito demais. Precarizada. O João Paulo Medeiros comentou: vai regulamentar a lei da liberdade econômica caso seja eleito? Cara, lei de regulamento. Como é que é? Vai regulamentar a lei da liberdade econômica? Liberdade, mas nós temos liberdade econômica. Né? É uma lei municipal, lei federal, deve ser lei federal, certo? Daí deve ser lei federal, porque economia num país deve ser isso. Deve ser a lei federal, daí não passa pelo prefeito se for lei federal. Não deu para entender muito bem a pergunta mesmo. Mas nosso país é um país livre, democrático, né? A iniciativa privada tem toda a liberdade, não tem restrição. Sim. A Vicky Ellen comentou: tem alguma proposta para aproximar as pessoas da política que possibilite maior participação da população joinvilense? Bacana, Vicky. Primeiro, eu quero dizer, é importante, cara. Eu acho que a política deveria estar dentro das escolas, sabe? Não a política partidária, mas o sentido geral da política, né? A política do bem-estar, a política que transforma nossas vidas, que está no dia a dia da nossa existência. Eu acho que o povo brasileiro deveria estar mais preocupado com isso. E parabéns por você ter feito essa pergunta. Talvez eu, quanto prefeito, através dos nossos exemplos, a gente possa dar alguma contribuição para que novas pessoas, os jovens, entrem na política. Nós vamos instituir, não é bem para fazer com que as pessoas comecem a partir dessa ação ingressarem na política, mas eu quero te dizer que nós vamos está no nosso plano de governo isso que eu vou falar agora. Nós colocamos no plano de governo que desde da primeira semana nós vamos instituir um dia por semana para atender a população de Joinville. Um dia por semana, o gabinete do prefeito e da prefeita, porque eu e a Antônia, a gente tem dito que a gente vai ser 2 prefeitos, né? Ou melhor, um prefeito e uma prefeita. E nós vamos estar um dia por semana da primeira à última semana do governo, um dia só para atender as pessoas que queiram conversar conosco. Seja para conversar de política, seja para apresentar uma ideia, seja para dar um puxão de orelha, seja para comentar algo que a gente tem errado, seja para parabenizar a prefeitura por algo que tenha feito certo, ou seja, mas nós queremos ouvir a população de Joinville. Nós queremos dar um exemplo de democracia, queremos dar um exemplo que nunca foi dado, que é de ouvir, né, que é de escutar as pessoas. Eu pergunto para você, Carlos, para você que está nos acompanhando, quantos e quantos joinvilenses que passaram com alguma dificuldade, por exemplo, para citar uma área, que é a área de mobilidade urbana, que é no nosso trânsito, que viram alguma coisa errada e gostariam de dizer para o prefeito: prefeito, viram que cagada que vocês fizeram lá? Olha que coisa errada que vocês fizeram lá. E nós queremos dar uma contribuição. E nunca tiveram acesso sequer a um secretário municipal. Que dirá com o prefeito municipal, de conversar com o prefeito, olho no olho, e nós vamos ter um gabinete aberto um dia por semana para fazer mais política, para conversar com as pessoas, para escutar as pessoas. Então a gente quer, com o nosso exemplo, fazer com que mais pessoas se interessem também pela política. Tenho feito isso durante a campanha já, viu? Aliás, eu sou um dos poucos candidatos dos 15 que percorreu praticamente todos os bairros de Joinville nesses 45 dias de campanha. Quase, se não foi todos, um ou dois só, talvez eu não tenha conseguido chegar, mas praticamente todos os bairros de Joinville eu consegui estar. Muitas vezes 3 a 4 bairros no mesmo dia, visitando principalmente o nosso comércio, né, visitando as lojas, enfim. E eu acho que a gente está dando exemplo disso, de que faz política também, olho no olho, né, cumprimentando, conhecendo as pessoas, sabendo da sua realidade, e a gente tem feito isso durante mais de 30 anos, são esse período que eu faço política, que estou no PT, que muito me orgulho.
Muito bem, eu acho que o governo tem que trabalhar bastante para a democratização da informação e trabalhar na politização do povo, que principalmente mais carente, mas também a população tem que trabalhar para isso independente do governo também. É o exemplo que a juventude dá para as pessoas e que a gente busca é politizar as pessoas, independente de quem está no governo, independente de qual a situação da política. As pessoas que têm essa consciência política, eu acho que elas têm o dever de passar isso para as outras pessoas. Isso faz parte do processo da construção da nossa democracia, que ela ainda é muito nova e ainda é muito frágil, e ela só se torna mais forte com a politização e com o acesso à informação a todas as pessoas. Isso depende do governo, mas depende da gente também. Justamente, muito bem, Carlos, é isso aí. Eu acho que o jovem tem que se interessar pela política, né? Eu sempre digo assim, cara, não tem coisa mais linda do que a política, fazer política grande, né? Política do bem-estar, política do bem, de fazer bem para a sociedade. Isso é maravilhoso. Se as pessoas começarem a descobrir essa coisa boa que é política, e elas demonizam a política, né? Tu vê, fala um absurdo, né? Os políticos, cara, tudo é gerado pela política. Tudo é que política. Confundem política... confundem política com politicagem, política com sacanagem, política com o cara se apropriar das coisas. Então, os maus exemplos que nós temos hoje dentro dos partidos, na nossa política brasileira, fazem com que as pessoas olhem a política como algo ruim, quando deveriam olhar com algo positivo, com algo bom, com algo que vai nos trazer uma melhor condição de vida. Então, mas você falou tudo, sabe? O jovem tem que se interessar, tem que despertar para essa política. As pessoas têm muita aversão à política, né? E elas muitas vezes não têm consciência de atos políticos que elas mesmas fazem, né? Se consideram isentas da política, mas na verdade, às vezes, são pessoas muito políticas. Cara, e tem candidato dizendo, ó, eu não sou político. O cara é candidato a prefeito de Joinville e diz, ó, eu não sou político. Sim. Cara, para ver a ignorância, cara, como é que a gente... E tem gente que vota nos caras, eu vou votar naquele porque aquele não é político. Mas olha, cara, a gente fica abismado com o que eu escuto, cara, nas ruas, mas da própria classe, de quem é candidato a vereadora, dizendo, ó, eu não sou político, né, eu estou candidato aqui por voto em mim, eu não sou... Cara, então, não tem palavra para descrever, não dá para falar aqui ao vivo a palavra. A gente está acabando nossa live, tem mais 7 minutinhos, vou fazer mais 2 perguntas aqui, se puder responder de uma forma um pouco mais sucinta para a gente conseguir cumprir aqui o tempo da live. Tranquilo. A Duda Busco, novamente, perguntou quão importante o candidato considera a participação dos jovens no governo. Se eleito, como pretende realizar essa ponte? É o que a gente estava falando justamente agora. Bacana, Duda, bacana. Nós queremos ter um governo com todos e com todas. Nós temos aí alguns jovens candidatos na nossa chapa. Então, é uma demonstração da nossa preocupação também com a juventude. Nós queremos interagir com a juventude e nosso governo, com certeza, vai ser participação de todos aqueles que queiram contribuir com a nossa cidade. Independente da idade, tem muito jovem com uma experiência que supera os mais velhos aí de longe. Nós temos exemplos disso dentro do nosso partido. Nós temos uma secretaria organizada da juventude dentro do PT. Então, isso muito me alegra, muito me anima. São meninos e meninas aí com 17, 18, 20 anos, 20 e poucos anos, fazendo parte, já discutindo, né, política, e esse povo vai estar conosco ajudando a governar Joinville. Quero convidar a Duda aí para fazer parte desse time, o Carlos, aí, esses meninos jovens aí que estão participando, para estarem conosco, discutindo a nossa cidade, vendo o que é preciso fazer. É isso, sucinto, não dá para a gente ficar batendo muito papo, mas... Com certeza é um governo que vai caber todo mundo. O pessoal está comentando, a Ana comentou, tudo é política, Gabriel. Falou, somos seres políticos, verdade. Todos nós. A Duda falou, a antipolítica não é e nunca será o caminho. O caminho é a boa política. Ponto de exclamação. É a boa política. É isso aí. Correto, muito bem. Essa é a tua galera, viu? Esse é o teu povo aí, muito bom. Isso aí. As últimas 2 perguntinhas aqui. Quem será o secretário de obras e vai aumentar a licença de maternidade? Cara, não temos secretariado definido. O que nós temos é uma proposta de fazer e criar o melhor secretariado e ter o melhor secretariado de Joinville. Nós queremos fazer esse debate de forma pública, tranquila, transparente. Queremos colocar pessoas competentes acima de tudo, independente da questão partidária. Então não vai ser um governo apenas do PT. A gente quer governar com a sociedade, então vão ter vários quadros que necessariamente não serão do PT. Se tiver dentro do nosso partido, excelente. Agora nós vamos ter o cuidado de escolher as melhores pessoas para estarem conosco no governo. Tinham 2 perguntas sobre o secretariado. Outra vai aumentar a licença de maternidade?
Cara, nós temos uma proposta que é discutir, junto com os servidores públicos, com a classe, com o sindicato principalmente, todas as questões relevantes ou que tenham a ver com servidores públicos municipais. Esse é o nosso compromisso. Quando a gente tem falado de governar com todos, é ouvir as categorias. Por exemplo, essa semana eu conversei com os representantes dos motoristas de aplicativo. E nós temos propostas para essa categoria, que são mais de 10 mil em Joinville. Ontem ou antes de ontem, eu gravei um vídeo para eles dizendo o seguinte, ó, nós queremos fazer, junto com vocês, as mudanças que precisam ser feitas. Nós temos projetos para a área de mobilidade urbana. E quem sabe uma alternativa, e nós fizemos questão de dizer isso, seja permitir que os motoristas de carro que transportam pessoas em Joinville, motoristas de aplicativo, possam circular também nas vias exclusivas, linhas exclusivas de ônibus. Por quê? Vai agilizar o processo, vai dar um pouco mais de dignidade para eles, vamos criar espaço para que eles possam estacionar os carros onde hoje não são permitidos. Ou seja, nós temos dado demonstração que queremos governar com todos, escutar cada setor e, neste caso, das licenças, também vamos discutir com a categoria. Eu acho que é por aí. A gente não é dono da verdade, não sei tudo sozinho, mas quando a gente se propõe a escutar as pessoas e governar com todos, a chance de a gente acertar é muito maior. Se eu me trancar no gabinete junto com a Antônia e a partir dali tomar todas as decisões, a chance de a gente errar também é muito grande. Então, eu prefiro errar com todo mundo do que querer acertar sozinho. Aí. É verdade, essa é a democracia. Assis, a gente chega agora ao final da nossa entrevista. Queria agradecer muitíssimo a sua participação. Acho que deu para pegar bastante o seu plano de governo, entender bastante. E muito obrigado, é isso aí, eu desejo toda sorte aí pro senhor. E é isso aí, amanhã, dia de eleição. Aqui tá o pessoal da Juventude, não sei se o senhor conhece. Pô, legal, Assis, galera. valeu. Tudo bom, galera? Valeu, muito velho, valeu. Por ceder esse tempo com a gente. Imagina, cara, meu último dia. Valeu, cara, obrigado. Parabéns para vocês pela iniciativa. Foi uma horinha muito boa para mim, até serviu para mim descansar um pouquinho. Vocês estão vendo que eu estou muito cansado, estou fazendo muita campanha de rua e vocês me deram essa oportunidade de ter sido o último candidato a conversar com vocês nessa empreitada. Então, a vocês, a quem os acompanha, parabéns pelo trabalho, parabéns pela iniciativa. Fico muito feliz de ter vocês comprometidos com a boa política aqui em Joinville. Sucesso! Quero pedir o voto de vocês e de quem está nos assistindo aqui. Mandar um abraço para a Antônia, para minha companheira, que eu acho que está acompanhando vocês. Ela estava comigo agora, disse que ia para casa para acompanhar essa live aí. Opa, e acompanhar os internautas. Que legal. E pedir o voto de todos que estão nos acompanhando nessa reta final. Estou bem feliz com a campanha. E amanhã vamos esperar o resultado depois das 5 da tarde. Um forte abraço. Um beijo no coração de vocês aí. Um abraço. Valeu. Um abraço. Valeu. Aqui, a Duda Busco. Oi, Duda, tudo bem? Olha quem está aqui comigo, o Alex também está aqui, ó. Tudo bem? Valeu, um abraço, pessoal. Valeu. Valeu, obrigado. Valeu, um abração. Um abraço. Tchau. Sucesso! Última chuva live antes do primeiro turno. Amanhã é eleição, o pessoal vota inconsciente. Preste atenção, estude muito antes de votar, muito importante. A gente fez live com 6 dos 7 principais candidatos. Eu tava lá no fundo dançando ao som de BGs. Confira no nosso canal, tem várias lives com 6 dos 7 principais candidatos. Elas estão muito boas, muito explicativas, escolha muito bem. Confira o canal, o site Política Sem Dinheiro, para escolher melhor o seu candidato. Faça seus filtros, escolha bem o seu vereador. Por favor, vamos fazer essa linda cidade de Joinville mudar, essa linda cidade melhorar. Está em nossas mãos agora, por favor. O poder emana do povo! Confira também nos stories, a gente falou sobre uma matéria muito importante sobre a última pesquisa que teve agora eleitoral. O meu amigo Henrique fez, tá muito boa os stories. Então conferem lá antes de votarem, beleza, galera? Façam as pesquisas certinho, estudem direitinho e votem consciente. É isso aí. Pessoas ainda. 15 pessoas! 15 pessoas para ver a gente dançar. Cadê a Rony?
esse aqui é o nosso Escritório. é o nosso escritório da Silvia Lives, para quem estiver curioso. Cachorro guerreiro. Nick é o cachorro mais guerreiro de Cachorro Joinville. pirata. Joinville não, do Brasil. Cachorro pirata. Podia comprar tapa-olho. Isso aí, galera. É isso aí, a gente tá acabando agora. Deixa o Carlos fazer a despedida dele, que foi o mediador. Pessoal, obrigado aí por todo mundo que compareceu. Obrigado pelas perguntas. Obrigado pelo apoio e votem consciente amanhã. E é isso aí. Até mais.